Olá a todos que acompanham o TJ Ungido, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal que está comprometido em falar a verdade sobre a história das Testemunhas de Jeová. 1931 foi um ano que trouxe à luz as próprias Testemunhas de Jeová. Era apenas um nome, pois elas já estavam ali, submissas a tudo aquilo que Joseph Rutherford dizia. E quando ele errava, não ousavam questioná-lo ou criticá-lo, mas confiavam que Jeová dirigia os assuntos da sociedade Torre de Vigia. Se Russell estivesse vivo, o que ele acharia da maneira com que Rutherford estava agindo? Um novo nome ao grupo, uma nova capa para a sentinela, um ódio a todos aqueles que se diziam cristãos e uma lealdade a ele a todo custo. Depois da vinheta, vamos analisar um pouco o que Russell pensava sobre o termo organização e um novo nome ao seu grupo. Embora Charles Taze Russell fosse o fundador e primeiro editor da revista Torre de Vigia, bem como a palavra final nos artigos publicados, as eclésias, como eram chamadas as congregações, elas eram autônomas, e a congregação que ele presidia, primeiro lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, e depois em Brooklyn, em Nova York, era vista como um simples modelo que podiam ser seguidos ou não, conforme a opção. O livro As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, nas páginas 23 a 25, menciona a Torre de Vigia de outubro de 1881, as páginas 8 e 9, onde Russell escreve que os primeiros cristãos, eles eram organizados, tinham leis e um governo, uma autoridade dirigente reconhecida, mas os vínculos eram vínculos de amor e de interesse em comum. Sua organização era do espírito, sua lei que governava cada um era o amor. Seu governo era a vontade daquele que disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas, dizem alguns, se não é apropriado unir-se a uma das igrejas nominais atuais, não seria bom formar nossa própria organização visível? Percebam que Russell já se deparava com esses questionamentos vindo dos irmãos naquela época. Russell então responde: não precisamos de nenhum registro terrestre, pois os nomes de todos estes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Já em abril de 1882, um leitor perguntou: permita-me, por favor, saber por que nome vos chamais? Qual é a denominação? E a resposta de Russell: somos estritamente não sectários e, consequentemente, não reconhecemos nenhum nome sectário. Se fomos batizados no único corpo ou igreja da qual Jesus é a única e exclusiva cabeça, então somos membros especialmente do corpo dele. E o único nome apropriado seria o dele, biblicamente chamados de Igreja de Cristo, cristãos, Igreja dos Primogênitos e nomes genéricos como estes. Mais uma vez ressaltamos que nossa união cristã é a única com base bíblica, a saber, não temos nenhum credo ou cerca para nos conservar juntos ou para manter outros longe de nossa companhia. A Bíblia é nosso único padrão e seus ensinos o nosso único credo, e reconhecendo o caráter progressivo da revelação das verdades bíblicas, estamos prontos e preparados para acréscimos ou modificações ao nosso credo, fé, crença, à medida que recebemos mais luz de nosso padrão. Estamos em associação com todos os cristãos em quem reconhecemos o Espírito de Cristo, e de modo especial com aqueles que reconhecem a Bíblia como o único padrão. Não exigimos, portanto, que todos a entendam exatamente como nós, a fim de ser chamados cristãos, tendo em vista que crescer tanto na graça como no conhecimento é um processo gradual. Percebam então que Charles Taze Russell
ele não se importava em ser chamado de cristão, porque na verdade é isso que a Bíblia diz. Os seguidores de Cristo eram popularmente chamados de cristãos. Ao interpretar doutrinas bíblicas e pensar de forma diferente das demais igrejas, Russell com isso não se sentia exclusivista, ou achando que, por exemplo, outras pessoas também não eram cristãos, apenas que eles não estavam no mesmo grau de entendimento que o grupo dele. Mas não havia um credo central que separasse essas denominações. Os que quisessem aprender com eles seriam bem-vindos. Em março de 1883, outra pessoa perguntou a Russell: não seria uma organização ou seita enérgica, agressiva, edificada em linhas bíblicas o melhor modo de espalhar e proclamar a verdadeira boa nova? Precisamos de companheirismo e apoio. União é força. Não são as escaramuças que vivem a batalha, e sim os batalhões disciplinados e sólidos. Vimos que esse pensava bem como Rutherford, não é mesmo? Russell reconhece que uma organização visível e a adoção de um nome específico aumentaria o número de membros e teria uma aparência mais respeitável para as outras organizações. Mas ele raciocina do seguinte modo: o homem natural pode ver que um corpo visivelmente organizado, com propósito definido, é algo que tem certo poder. Portanto, eles prezam as diversas organizações das quais nós saímos em obediência ao chamado do amo. Mas o homem natural não consegue entender como um grupo de pessoas, sem nenhuma organização que possa ver, venha um dia realizar alguma coisa. Quando olham para nós, consideram-nos como um punhado de lutadores dispersos, um povo peculiar, com ideias e esperanças bem peculiares, mas não dignos de atenção especial. Mas, embora seja impossível que o homem natural veja a nossa organização, porque não pode entender as coisas do Espírito de Deus, confiamos em que possais ver que a verdadeira igreja é a mais eficazmente organizada e que trabalha da melhor forma possível. Sempre nos recusamos a ser chamados por qualquer outro nome que não o de nosso chefe, cristãos, afirmando continuamente que não pode haver divisões entre os que são continuamente guiados pelo Espírito e exemplo dele, conforme expressos por meio da palavra dele. Daí, em fevereiro de 1884, Russell precisou novamente responder ao assunto. Disse ele: não importam os nomes pelos quais os homens venham a chamar-nos. Não reconhecemos nenhum outro nome, senão o único nome dado debaixo dos céus e entre os homens, Jesus Cristo. Chamamo-nos cristãos e não levantamos nenhuma cerca que nos separe daqueles que acreditam na pedra de alicerce de nosso edifício mencionada por Paulo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e aqueles para quem isto não é bastante, não têm direito a serem chamados de cristãos. Notem que se Russell estivesse vivo agora nos anos 1931, ele condenaria não só um novo nome que Rutherford providenciou para o grupo, mas também o termo organização, porque na verdade, como disse Russell, eles não seriam dignos de se chamar cristãos, porque não estavam contentes com aquilo que Cristo fez por eles, que Cristo morreu por eles. Na edição de 15 de setembro de 1895, a Torre de Vigia respondeu às perguntas dos que buscavam conselho quanto ao meio mais eficaz de dirigir as reuniões de grupo. Ela disse o seguinte no item número 2: cuidado com as organizações, são totalmente desnecessárias. As normas da Bíblia são as únicas de que precisareis. Não tenteis prender as consciências dos outros e não permitais que outros prendam as vossas. Crede e obedecei até o ponto em que puderdes entender a palavra de Deus hoje, e assim continuai a crescer na graça, no conhecimento e no amor dia após dia. Em 1909, quando Russell escreveu o livro A Nova Criação, que pertencia àquela série de livros Aurora do Milênio, o conceito dele quanto à organização visível era o mesmo.
Mas as coisas não continuariam do mesmo jeito. Após a morte de Russell, Rutherford precisou ter o mesmo poder que Russell, só que ele não conquistaria de forma tão fácil. Precisaria do apoio de um grupo leal a ele, de diretores, e também forçar os estudantes da Bíblia a obedecê-lo. De que forma ele fez isso? 2 anos após ele assumir a presidência da Sociedade Torre de Vigia, em 1919, Rutherford pediu às congregações que elas se registrassem como organizações de serviço junto à sociedade, tendo um representante da sociedade chamado diretor. O livro As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, página 95, disse sobre esse feito de Rutherford. Isto significava que, pela primeira vez, a autoridade era retirada das congregações controladas democraticamente por seus anciãos eletivos e a direção passava a ficar, então, especificamente sob a supervisão internacional da sociedade. É verdade que isto era limitado, mas com este arranjo deu-se início à organização teocrática visível. Ou seja, Rutherford queria saber quais eram as congregações que estavam pregando e por que algumas não estavam pregando. Por isso, o primeiro pedido foi que as congregações se registrassem junto à sociedade e que tivessem um diretor. Em 1920, com a campanha para o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, pediu-se que todas as congregações que pregavam enviassem à sede um relatório semanal. Em 1927, instituiu-se o domingo como dia definido para a pregação. E a antiga reunião de Russell, que era chamada de reunião, louvor e testemunho, se transformou na reunião de serviço, que é algo parecido com o que temos hoje. O diretor de serviço nas companhias, as congregações, era ele quem organizava as saídas de campo para a distribuição dos livros e livretos de Rutherford, enquanto os anciãos eleitos pela congregação se ocupavam com o ensino. Era assim que as coisas funcionavam no início dos anos 20. Só que isso durou até 1932, o ano que estamos analisando agora, quando Rutherford aboliu o corpo de anciãos, declarando que o arranjo não estava de acordo com os princípios do grande teocrata, que governava em seu santuário do alto para baixo. Isso está nas páginas 214, 638 e 639 do Proclamadores. Agora, qual seria o método? As congregações, elas recomendariam um diretor de serviço a ser confirmado pelo executivo ou gerente da sociedade. Já em 1938, as congregações de todo o mundo foram convidadas a entrar num arranjo autorizando a sede de Brooklyn a designar todos que viessem a servir em cargos de responsabilidade dentro das congregações. Joseph Rutherford não apenas estava agindo contrário aos ensinamentos de Russell, conforme vimos nessas publicações, mas ele agia como apóstata do Evangelho de Cristo, colocando o resgate em segundo lugar e inventando a doutrina da vindicação do nome Jeová. Por esse motivo, o nome inventado e aceito tradicionalmente por alguns séculos era escrito e falado à exaustão nas publicações e nos discursos. Que dizer da liderança do juiz? O livro Proclamadores, na página 221, para salientar que Rutherford não era líder das Testemunhas de Jeová e não o queria ser, ele cita as palavras dele no último congresso que ele realizou nos Estados Unidos, em Missouri, em 1941. Ali diz as palavras de Rutherford: "Quero que quaisquer estranhos aqui saibam o que pensais a respeito de um homem ser vosso líder, para que não esqueçam. Toda vez que surge algo e começa a progredir, disse que há um líder com muitos seguidores. Se qualquer pessoa nessa assistência pensa que eu, este homem que está aqui de pé, sou o líder das Testemunhas de Jeová, diga sim.
Aí o livro Proclamadores, né, diz que a resposta foi um impressionante silêncio que foi quebrado por um enfático não de diversos na assistência. O orador Rutherford continua: se os que estão aqui acreditam que eu sou apenas um dos servos do Senhor e que estamos trabalhando ombro a ombro em união, servindo a Deus e servindo a Cristo, digam sim. A assistência clamou em uníssono um decisivo sim. No mês seguinte, uma assistência na Inglaterra respondeu exatamente do mesmo modo. Com isso, os apologistas das Testemunhas de Jeová querem provar que Rutherford nunca se sentiu um líder na organização. Bem, só pelas atitudes dele, a gente sabe que ele era o líder. Mas, e se a gente achasse isso escrito em alguma publicação? Será que tem? Tem sim, pessoal. 10 anos antes desse discurso, que foi em 41, no The Messenger de 1931, nós vemos escrito que Rutherford era o líder visível das Testemunhas de Jeová. Diz aqui embaixo dessa foto, percebam, diz ali, ó, seu líder visível está prestes a dar instruções à divisão de Paris de um grande exército. Ali ele estava falando no Congresso de Paris que as mulheres, né, são um grande exército, conforme diz o Salmo, né? Apesar da gente saber bem a posição de Rutherford quanto às mulheres, que era super machista, mas diz ali, seu líder visível. Esta publicação da Messenger era feita pela Sociedade Torre de Vigia, foi aprovada por ele. Também nessa outra foto nós vemos, ó, a família de Betel em Londres. Viu como eles sorriam? O chefe tinha acabado de lhes contar algo na língua colorida. Então Rutherford era visto como líder e como chefe. E isso nos lembra muito bem Mateus 23, 8 e 10, que Jesus Cristo disse: o vosso líder é um só, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, quando a gente vai recorrer às publicações mais antigas, a gente percebe que a história não é exatamente da forma como nos querem contar. Na verdade, esse controle que o Rutherford queria ter sobre as congregações, sobre a eleição dos anciãos, apenas revelava a sua insegurança em não conseguir manter a união de pensamento e não saber lidar com isso. Era muito mais fácil criar a imaginação de um governo teocrático ao qual ele era o representante na terra. Portanto, toda decisão tomada pelo juiz era vista pelas Testemunhas de Jeová como uma bênção. Eles não paravam para raciocinar, apenas entendiam que Jeová estava usando o seu líder visível, Rutherford, para transmitir as informações bíblicas. O anuário de 1980 cita a remoção dos anciãos eleitos como uma bênção. Ali diz: naturalmente, muitos eram homens devotados que tinham mentalidade espiritual e eram verdadeira bênção para seus concrentes. Todavia, outros eram simplesmente bons convereadores ou de outra forma eram persuasivos. Tinham talvez boa cultura ou posição na comunidade e eram os mais populares, embora nem sempre fossem os mais adequados para as responsabilidades da congregação. A miúde, a época dessas eleições livres era de tensão e de ressentimentos. Quando a Sociedade Torre de Vigia designou diretores de serviço e começou a ser incentivada em medida maior a obra de pregação pública, os anciãos eletivos, que não queriam dar testemunho de casa em casa, começaram a causar problemas. Eles próprios não se empenhavam na obra de evangelização e desencorajavam outros de fazê-la. Daí, o anuário diz que nem todos eram infiéis, mas havia os anciãos eletivos que eram leais e verdadeiros, passando a citar a pessoa de George Young, que servira muitos anos no Canadá como peregrino e depois ele ajudou a impulsionar a obra aqui mesmo no Brasil. Ele morreu fiel aos costumes e ordens da sociedade no ano de 1939. O mesmo anuário chama de alívio para os fiéis
o sistema de anciãos eletivos, terminando em 1932. A Sentinela indicou que alguém era ancião segundo a Bíblia ao ser qualificado em sentido espiritual e designado teocraticamente. As reuniões do povo de Deus foram marcadas pela boa ordem, paz e união. Era evidente o Espírito de Jeová. O resultado foi crescimento, progresso. Mas vamos raciocinar um pouco nisso que a Sentinela disse. Russell já tinha afirmado muitos anos antes que o seu grupo se transformar numa organização resultaria em crescimento e um novo nome teria reconhecimento. Mas que dizer do Espírito de Jeová? O próprio Rutherford, ele era um ancião eleito fraudulentamente lá em 1917. Se você não está lembrado do que aconteceu, veja o vídeo sobre a eleição de Rutherford em 1917 e vai entender como ele chegou à presidência. Quando a Torre de Vigia fala sobre a designação teocrática de um ancião, que ele deveria demonstrar as qualidades do Espírito de Deus, isso não consegue encaixar na nossa mente o estilo de Rutherford. Primeiro que lá em 1926 ele já desqualificou a doutrina que Russell ensinava do caráter. Estão lembrados? A própria eleição de Rutherford em 1917 foi totalmente fraudulenta, com o apoio de duas pessoas em específico, Macmillan e Van Amberg, para que ele se tornasse o presidente. Rutherford permaneceu por 25 anos presidindo a sociedade Torre de Vigia, demonstrando um comportamento agressivo, abusando de bebidas alcoólicas, usufruindo do luxo com a sua secretária particular, Bonnie Boyd, e não dando importância ao praticar alguma obra da carne, como vimos no vídeo lá sobre 1929, em que ele não dava importância a alguns pecados que as pessoas cometiam desde que elas estivessem fazendo a obra do Senhor. Ele deixou claro, na publicação The Messenger, de 1928, na página 5, que ele tinha muitas responsabilidades na sociedade e não tinha tempo para pregar de casa em casa, mas amava escrever as suas ideias bíblicas e discursar na rádio WBBR. Porém, isso era um privilégio dele, o Davi moderno, protegido por Jeová. Qualquer ancião que preferisse fazer discursos e não sair a pregar vendendo os livros de Rutherford era visto como alguém cabeça dura, como ele escreveu mais tarde nas publicações. É óbvio, como disse essa sentinela, que haveria paz com a saída dos anciãos eletivos, porque não teria discussão, não teria argumentos. Ordens são ordens. Rutherford mandou pregar e vender os livros dele. Vocês não querem? Estão fora. Pronto. Agora, isso não quer dizer, meus amigos, que não havia anciãos eletivos problemáticos. Não estou defendendo isso. Não quero dizer que todos eles tinham bom comportamento, que estavam certos ou que não eram briguentos e orgulhosos. É óbvio que alguns deviam ser mesmo assim. Tanto que o Anuário de 75, na página 102, menciona que após ouvir que os anciãos só poderiam dirigir o estudo da Torre de Vigia se saíssem no campo, um dos anciãos eletivos pegou uma cadeira e, depois de ameaçar o diretor com ela, abandonou a congregação, levando junto consigo 40 pessoas. Situações similares aconteceram numa outra cidade, na qual 50 irmãos de 200 deixaram a congregação também. Eu entendo que havia essa disputa entre os anciãos eletivos e as ordens de Rutherford, mas seria importante ouvir os dois lados, não é mesmo? Quando foi que você ouviu o outro lado da história? Que a Torre de Vigia contasse, por exemplo, o que os irmãos anciãos eletivos diziam, o que os 4 diretores realmente falaram, aqueles que foram expulsos por Rutherford em 1917. Nunca nós vamos ouvir o lado dessas pessoas, por isso precisamos investigar as publicações antigas. O livro Proclamadores, na página 638 e 639, cita o que Rutherford escreveu lá em 1922
no artigo da Torre de Vigia chamado O Serviço é Essencial. Lembrando, gente, início da década de 20, qual era a mensagem principal dos estudantes da Bíblia? 1925, milhões que agora vivem jamais morrerão. Esse era o foco da pregação. Então, nesse artigo, citando o texto de Mateus 24:14, a mensagem para os anciãos era: que ninguém pense que por ser ele um ancião da classe, seu serviço deva restringir-se à pregação oral. Se lhe apresentarem oportunidades de ir às pessoas e colocar em suas mãos a mensagem impressa, este é um grande privilégio e significa pregar o evangelho, não raro mais eficaz do que qualquer outra forma de pregação. Pode qualquer homem ou mulher realmente consagrado ao Senhor justificar a sua ociosidade nos tempos atuais? Perguntou o artigo. E nós respondemos: sim, Rutherford se justificou em 1928 porque ele não pregava de casa em casa. Ele tinha outras coisas mais importantes para fazer. Entendam que era duas medidas na balança. Para Rutherford era uma coisa, para os demais anciãos era outra. Daí o livro continua dizendo que fora levantado todo tipo de objeções, que não achavam ser apropriado vender livros e nem usar o domingo para tal pregação. O problema básico era que eles achavam estar abaixo de sua dignidade pregar de casa em casa, diz o livro Proclamadores. Talvez se Rutherford fosse menos ofensivo na sua escrita, não é mesmo? E também desse o exemplo como pregador de casa em casa, os anciãos eletivos fossem mais conquistados do que dessa forma agressiva que Rutherford fez. A congregação Skive, na Dinamarca, junto com mais algumas, foi reduzida nessa época à metade. Em Dublin, na Irlanda, terra do próprio Russell, de cerca de 100 associados, apenas 4 permaneceram. Houve provas similares nos Estados Unidos, Canadá, Noruega e em outros países. O artigo Organização de Jeová, na Sentinela de 15 de agosto e 1º de setembro de 1932, serviria para mostrar que o cargo daqueles anciãos eletivos não era bíblico. Diz ali: as congregações foram instadas a usar em cargos de responsabilidade apenas homens ativos no serviço de campo, homens à altura da responsabilidade implícita no nome Testemunhas de Jeová, que eram só os ungidos, estão lembrados? Esses homens deviam funcionar como comissão de serviço. Um deles, recomendado pela congregação, era designado pela Sociedade Torre de Vigia como diretor de serviço. E só em 1938, todos os anciãos das congregações seriam escolhidos pela sociedade. Então, entenderam como é que funcionava isso? A congregação enviava para a sociedade os nomes dos seus anciãos que pregavam. Agora, para ser ancião, precisava pregar e vender os livros de Rutherford de porta em porta. Desses anciãos, um deles seria o diretor de serviço aprovado pela sociedade, que ia puxar o ministério de campo. Como é que então os anciãos eles eram eleitos? O próprio livro Proclamadores explica nas páginas 207 a 209 como é que era feita essa eleição. Cada ano, ou com mais frequência quando necessário, as qualificações dos que poderiam servir em tal cargo eram consideradas e votava-se. Era basicamente um sistema democrático, mas com limitações como precaução. Instava-se com todos na congregação que examinassem cuidadosamente as qualificações bíblicas e expressassem por votos não a sua própria opinião, mas o que achavam ser a vontade do Senhor. Visto que apenas os plenamente consagrados eram elegíveis para votarem, o voto coletivo deles, quando orientado pela palavra e pelo Espírito do Senhor, era considerado a expressão da vontade do Senhor nesse assunto. O escritor dessa parte do livro Proclamadores, ele opina que o método de Russell poderia ter sido influenciado não só pela determinação de evitar a semelhança com
uma enaltecida classe clerical, mas também pela própria formação de Russell na adolescência na igreja congregacional. Também menciona o livro A Nova Criação, que considerou em pormenores o papel dos anciãos e como estes deviam ser escolhidos, focalizando no texto de Atos 14:23, que diz: designaram anciãos para eles em cada congregação, fazendo orações e jejuando, e os entregaram aos cuidados de Jeová, em quem tinham passado a crer, segundo a tradução do Novo Mundo. Daí, o livro Proclamadores, vai explicando como é que eram feitas essas eleições, dizendo que foram citadas concordâncias bíblicas para explicar a expressão da King James, que era a versão mais utilizada nos dias de Russell. A expressão eles os ordenaram como anciãos. Então, segundo essas concordâncias bíblicas, essa expressão eles os ordenaram como anciãos, ela poderia ser traduzida como eles os elegeram anciãos pelo levantamento de mãos. Algumas traduções dizem que os anciãos eram nomeados por votos. A própria liderança das Testemunhas de Jeová reconhece na nota que o sentido literal da palavra empregada no texto bíblico grego, keirotoneo, ou seja, é estender, esticar ou levantar a mão, e por extensão pode significar também eleger ou escolher para um cargo pelo levantamento de mãos. Portanto, o Proclamadores admite que esse é o sentido bíblico. O problema era quem votava, quem poderia levantar a mão e definir que alguém era ancião. Porque a votação refletia a preferência pessoal em vez de refletir a palavra e o Espírito de Deus. Mas a gente sabe, que lá na eleição de Rutherford em 1917, ele foi escolhido por preferência pessoal também. O próprio Russell chegou a relatar problemas similares em algumas eclésias. Servos da igreja tentando ser governantes ditadores, realizando a eleição numa época especialmente favorável para eles e para seus amigos. Mas daí, a defesa que o Proclamadores faz é muito fraca, pois menciona a negação de muitos anciãos de vender o livro O Mistério Consumado. Livro esse completamente descartado já no ano de 1932. Perceberam que o Proclamadores admite que o termo correto para escolher os anciãos era uma votação, era levantamento de mãos. E isso até hoje é feito pela Sociedade Torre de Vigia. Só que isso não aparece para os irmãos, porque quem escolhe é o escritório de Betel. Mas o livro Proclamadores aqui, ele diz que o problema era quem que era escolhido, porque eram escolhidas pessoas que não queriam pregar, naquela época, o livro Mistério Consumado. O diretor de serviço, designado pela sociedade, ele tinha uma autoridade semelhante ao superintendente de serviço, hoje, e coordenador do corpo de anciãos. Na minha época, por exemplo, a comissão de serviço da congregação, ela era formada por 3 homens, O presidente, que hoje em dia se chama coordenador do corpo de anciãos, o secretário, que guardava as cartas e cuidava de todo o material que a sociedade enviava, e o superintendente de serviço, que era aquele que puxava o campo, que programava todas as reuniões com os irmãos e campanhas, que era essa a minha função. Então, apenas para ficar claro, gente, o que mudou de fato em 1932? Toda a comissão de serviço, composta não por mais de 10 pessoas, era escolhida pela congregação, exceto o diretor de serviço, que era nomeado pela Sociedade Torre de Vigia. Todos eles deveriam ser exemplares na lealdade a Rutherford e promover a pregação com a literatura da Torre de Vigia. Em 1938, todos os anciãos das congregações seriam designados direto pela Sociedade Torre de Vigia, como disse a sentinela de 1º de maio de 72, a página 278. É claro que essa mudança, para parecer teocrática, ela precisava
de uma ajudinha da cronologia bíblica. E lá na Sentinela de 15 de março de 1960, nas páginas 180 e 181, é feito um cálculo baseado na profecia de Daniel sobre as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 6 anos, 4 meses e 20 dias, como começando em 25 de maio de 1926, durante o Congresso de Londres, e terminando em 15 de outubro de 1932. Mas o que aconteceu nessa data para ser considerada o fim das 2.300 tardes e manhãs? No dia 5 de outubro de 1932, a Congregação de Nova York enviou uma resolução pedindo a sede de Betel para designar os seus anciãos. Isso seria uma purificação da organização e o restabelecimento da classe do santuário. Esta resolução foi anunciada quando? Na edição da Sentinela de 15 de outubro de 1932, no final das 2.300 tardes e manhãs. Foi o aviso oficial de Jeová, por meio de seu canal visível de comunicação, de que o seu santuário de pedras vivas, ungidas, tinha sido purificado, vindicado e justificado. Os 24 anciãos, citados em Apocalipse, não eram eleitos democraticamente, mas escolhidos pelo soberano do universo. As 7 estrelas que João viu na mão de Jesus e que representavam os anjos das congregações eram anciãos plenamente maduros, escolhidos e controlados, não pelas congregações, mas pelo chefe supremo da organização teocrática por intermédio de Jesus Cristo. Traduzindo, Joseph Rutherford, não é mesmo? Mas percebam que essa explicação de que as 2.300 tardes e manhãs terminou no dia 15 de outubro de 1932, que foi quando essa sentinela anunciou que a congregação de Nova York havia rejeitado o arranjo dos anciãos eleitos e pedido à Sociedade Torre de Vigia que designasse os novos anciãos, porque sempre a congregação de Nova York ela é o modelo. A Betel sempre utilizou esta congregação para testar as novas orientações e depois espalhar para as outras. Mas a decisão dessa congregação foi colocada como algo divinamente. Só que em 1944 eles deram um jeitinho, e mudaram a duração das 2.300 tardes e manhãs de Daniel para o ano de 1944. Então, é sempre assim, a liderança das Testemunhas de Jeová vai mudando as cronologias da Bíblia, interpretando ao seu bel prazer, aplicando na sua própria história, e quando convém ela adiciona ou recua as datas. Tendo visto toda essa mudança como orientada por Jeová, através das publicações mais antigas, o livro Nutella da história das Testemunhas de Jeová, chamado Reino de Deus já Governa, aquela finurinha, diz o seguinte na página 122, que de 1932 a 1972, a supervisão nas congregações basicamente ficava a cargo de um irmão, chamado de diretor de serviço, depois servo de congregação e, por fim, superintendente de congregação. Só em 1972 haveria um corpo de anciãos. Sim, meus amigos, por 40 anos, de 32 a 72, só tinha autoridade nas congregações um ancião, que era o diretor de serviço, que depois era chamado de servo de congregação. Eu me lembro até de irmãs antigas das Testemunhas de Jeová chamar os anciãos ainda de servo de congregação. Depois é que foi ter um corpo de anciãos, que já existia antes, mas que Rutherford apagou mais uma luz. Mas que dizer dos congressos de 1932? Será que teve? Depois do histórico congresso de 1931, em Ohio, não houve uma grande assembleia nos Estados Unidos, nesse ano de 1932, mas sim em outros países, como por exemplo, na Tchecoslováquia, que é hoje chamada de República Tcheca, na cidade de Solotvino, no quintal de uma casa onde os estudantes da Bíblia realizavam suas reuniões regulares. Compareceram aproximadamente 500 pessoas. Também na capital, em Praga,
de 14 a 16 de maio de 1932, no Teatro de Variedades, cerca de 1.500 pessoas assistiram ao congresso. E quem diria, uma versão de 4 horas de duração do fotodrama da criação, apresentada de ponta a ponta no país. Parece que alguma coisa de Russell ainda havia permanecido, embora os estudos das escrituras já tivessem sido todos substituídos pelos livros de Rutherford. Ele mesmo nunca conseguiu produzir algo tão grandioso quanto o fotodrama da criação. O programa foi traduzido para o tcheco, alemão, húngaro, russo e eslovaco. No México, de 26 a 28 de novembro de 1932, houve também um congresso de 3 dias com apenas 150 pessoas para ouvir o que Rutherford tinha a dizer. E por que tão poucas pessoas? Porque naquela época a obra estava com problemas, diz a Torre de Vigia, desde os pioneiros ao representante da filial, que não estavam sendo muito obedientes ao juiz. Por isso, Rutherford trouxe um outro irmão junto com ele e providenciou que fosse substituído o cargo na filial. E os seus discursos foram transmitidos em 5 emissoras de rádio lá no México. Também na Coreia do Sul, de 11 a 13 de junho de 1932, foi realizado o primeiro congresso lá, na capital, Seul, com 45 pessoas presentes. Naquele ano, 50.000 exemplares do livreto O Reino de Deus é a Felicidade do Povo, que tinha sido lançado nos Estados Unidos em 1931, lembram? Foi distribuído gratuitamente em coreano. Já em 9 de novembro de 1932, em Cuba, Rutherford discursou para 10 pessoas. Percebam que os congressos que teve em 1932 foram em outros países e com pouquíssimas pessoas. A assembleia foi realizada numa casa particular em Havana. De acordo com as ordens de Rutherford aos irmãos cubanos, deveriam pregar em todas as partes da ilha e testemunhar a políticos, doutores, advogados, comerciantes, sacerdotes e freiras, até a pregadores protestantes. Em 1932, saíram das prensas da Sociedade Torre de Vigia uma série de 11 livretos de 68 páginas, chamados Seven Bible Treatises, ou seja, 7 tratados bíblicos, com 7 capítulos. Então, embora o tema era 7 tratados bíblicos, o que havia de 7 mesmo eram os capítulos, porque saíram 11 desses tratados. Eram os seguintes: A Causa da Morte, Boas Novas, Saúde e Vida, Doravante, Lar e Felicidade, As Chaves dos Céus, Liberdade, A Guerra Final, O que é Verdade, O que você precisa e Quem é Deus. Então todos esses tratados, naquele tempo se chamava de tratados, mas em português seriam livretos, porque eles tinham 68 páginas. Foram impressos em 1932 e era com essas publicações que as Testemunhas de Jeová na época estavam pregando. Mas a pregação em alguns países estava ficando cada vez mais difícil, especialmente na Dinamarca e no Canadá. O Reino de Deus já Governa, na página 140, relata que em 1º de outubro de 1932 entrou em vigor uma lei na Dinamarca que proibia a venda de material impresso sem uma licença de vendedor. E como as Testemunhas de Jeová não tinham licença, alguns foram perseguidos. Um deles, chamado Lehman, foi a julgamento. Ele negou que estava vendendo as publicações. E o juiz concordou com ele, dizendo que o réu tinha condições de se sustentar financeiramente e que não tinha qualquer intenção de receber algum benefício monetário. Pelo contrário, suas atividades resultaram em perda financeira para ele. O promotor público recorreu em todas as instâncias até a Suprema Corte do país, mas as Testemunhas de Jeová ganharam. Já no Canadá, não foi tão fácil. Em 1932, 3 pioneiros foram presos em Hull, no Quebec,
sob a acusação de estarem distribuindo literatura sediciosa. O escritório de Brooklyn, então, orientou esses irmãos quanto ao processo e eles conseguiram sair vitoriosos. Janet MacDonald, pioneira especial da época, relata que havia em algumas cidades do Quebec motins de 200 a 300 pessoas. Quando andavam por entre a multidão, recebiam pontapés e socos. Um irmão foi jogado de um lance de escada abaixo por um irado filho de um vereador. Uma turba jogou ovos nos pioneiros. No fim dos anos 30, até piche e penas eram jogados sobre eles. Quebec, na verdade, ele era um estado muito católico, e nós sabemos bem como é que Rutherford se referia às autoridades católicas em suas publicações. Então, levar essa mensagem de Rutherford a um estado supercatólico era desafiador. Além disso, era com a venda das literaturas que muitos pioneiros se sustentavam. Então não me admira que as acusações mais frequentes contra os pioneiros nessas regiões fossem vender sem licença e divulgar sedição, ou seja, revolta contra uma autoridade constituída, perturbação da ordem pública. A Sociedade Torre de Vigia, obviamente, não admite isso, mas se você vai ver de um ponto de vista imparcial, aquelas publicações escritas por Rutherford eram sim agressivas, especialmente contra os católicos e contra as autoridades governamentais. Por isso que os irmãos enfrentavam tantos problemas. Que dizer do livro de Rutherford lançado nesse ano de 1932, já que ele lançava um livro por ano? Além dos volumes 2 e 3 do livro Vindicação, também foi lançado o livro Preservação. Na contracapa, ele já dizia o seu objetivo: a explicação de 2 dramas proféticos divinamente dirigidos, registrados nos livros bíblicos de Esther e Ruth, revelando a provisão de Jeová para a proteção e preservação daqueles que o amam, também mostrando a vindicação de sua palavra e nome. As páginas 169 a 335 do livro Preservação aplicavam Noemi e Ruth como uma classe ungida, e a Sentinela de 1º de agosto de 72, nas páginas 460 a 473, explicava a matéria lançada nesse livro Preservação. Ali dizia que Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele representava a Jesus. A classe de Noemi, portanto, eram os ungidos que passaram por 1914 e se sentiram abandonados. A classe de Ruth eram os ungidos a partir de 1919 que se tornaram apoiadores unidos. Em 1918, Jeová abandonara a sua esposa e Jesus a sua noiva, quando os diretores da Sociedade Torre de Vigia foram presos. Similarmente, os da classe de Mordecai eram os ungidos que lideravam a obra após a morte de Russell, e os da classe de Vasti eram os estudantes da Bíblia não submissos a Rutherford, que seriam trocados por quem? Pela classe de Esther. Percebam esse jogo de interpretação que se fazia naquele tempo de tipos e antítipos para encaixar as ilustrações bíblicas, os personagens bíblicos, em tudo aquilo que acontecia com as Testemunhas de Jeová. A Sentinela de 15 de setembro de 71, nas páginas 556 a 560, faz então essa comparação entre a classe de Vasti e a classe de Esther. Então, era uma forma de menosprezar os estudantes da Bíblia que não se identificavam com a Sociedade Torre de Vigia e, portanto, não receberam o nome Testemunhas de Jeová. Já que essas classes representavam as Testemunhas de Jeová que eram ungidas, como é que se chamaria os poucos que não tinham uma esperança celestial, mas terrestre? A Sentinela de 1º de agosto de 1932 usou como tipo Jeú e Jonadab. Ela disse: Jonadab representou ou prefigurou a classe de pessoas hoje na Terra
que estão em desarmonia com a organização de Satanás, que tomam a sua posição do lado da justiça e são aqueles a quem o Senhor resguardará durante o Armagedom e os fará sobreviver àquela tribulação e lhes dará vida eterna na terra. Esses constituem a classe das ovelhas que favorecem os ungidos de Deus, porque sabem que os ungidos do Senhor estão fazendo a obra do Senhor. Estes então foram convidados a pregar junto com o restante ungido, e em 1934 entendeu-se que eles também deveriam ser batizados. A sentinela ainda continua explicando o drama de Jeú e aplicando ele àqueles que não eram ungidos. Jeú foi comissionado por Jeová para ser rei sobre o reino de Israel de 10 tribos e para executar o julgamento de Jeová sobre a iníqua casa de Acabe de Jezabel. Quando Jeú estava a caminho de Samaria para erradicar a adoração de Baal, Jonadab, filho de Recabe, foi ao seu encontro. Jeú perguntou a Jonadab: "É teu coração reto para comigo?" E Jonadab respondeu: "É." "Dá-me deveras a tua mão", solicitou Jeú, conduzindo Jonadab para dentro de seu carro. Daí Jeú instou: "Vem deveras comigo e vê como não tolero rivalidade para com Jeová." Portanto, Jonadab, embora ele não fosse um israelita, concordou com o que Jeú estava fazendo e aceitou ajudá-lo. Por isso, as testemunhas de Jeová e os Jonadabes tinham esperanças diferentes, mas estavam juntos. A esperança que eles tinham, pelo menos em teoria, era diferente. Testemunhas de Jeová eram os ungidos, que queriam ir para o céu, e os Jonadabes, as pessoas que os apoiavam, mas não tinham essa esperança. Mas, além da remoção dos anciãos eletivos e da diferença entre as testemunhas de Jeová e os Jonadabes, que outra importante mudança aconteceu em 1932? O Israel natural, que por anos fora defendido por Russell e também por Rutherford como tendo participação especial na profecia bíblica, através do movimento sionista e da promessa de voltarem para a Palestina, que fora tão explicado nos livros Conforto para os Judeus de 1925 e Vida em 1929, simplesmente mudou. Coincidentemente, a decisão de aplicar a expressão Israel de Deus às testemunhas de Jeová e não mais aos judeus naturais foi justamente poucos meses antes de Hitler assumir o título de chanceler da Alemanha, em 30 de janeiro de 1933. Percebam que Rutherford cautelosamente foi mudando o ponto de vista. O Israel de Deus não era mais o Israel natural, e sim as próprias testemunhas de Jeová. E essa mudança foi ali, justamente quando Hitler estava assumindo o poder. E a gente sabe como é que ele via os judeus, não é mesmo? A Sentinela de 15 de agosto de 66, nas páginas 501 a 503, falou sobre o volume 2 do livro Vindicação, na página 253. Ali disse: mediante os volumes 2 e 3 do livro Vindicação, que tratavam os demais 24 capítulos de Ezequiel, Jeová revelou a seu povo que as profecias sobre a restauração não se aplicavam aos judeus ou israelitas terrestres naturais e circuncisos, mas se aplicavam ao fiel restante do Israel espiritual desde o ano 1919 da Era Comum. O novo pacto com os israelitas naturais se daria no futuro e para toda a humanidade, após a ressurreição dos antigos profetas e testemunhas de Deus. Mas esse entendimento de que os judeus naturais teriam uma participação especial apenas no futuro, em breve também mudaria. Em 1934, seria eliminado qualquer associação com os judeus naturais, o mesmo ano em que Rutherford escreveu uma carta a Hitler, elogiando os seus feitos. Nós vemos que essa nova luz, quanto ao significado do Israel de Deus,
foi bem apropriada à época, não é mesmo? Que dizer os volumes 2 e 3 do livro Vindicação sobre como essas novas luzes chegavam? Prestem atenção ao que disse o volume 3 do livro Vindicação, na página 250, que afirmava que a Sociedade Torre de Vigia tinha orientação angélica. Percebam. Estes anjos são invisíveis aos olhos humanos e estão ali para cumprir as ordens do Senhor. Sem dúvida, eles primeiro ouvem a instrução que o Senhor dirige ao seu restante e depois estes mensageiros invisíveis passam tal instrução para o restante. Os fatos mostram que os anjos do Senhor, que estão com ele no seu templo, têm assim prestado serviço sagrado ao restante desde 1919. Aqui está uma prova de que a Sociedade Torre de Vigia se dizia praticamente inspirada. Alô, Israel Batista, dá uma olhadinha no que eu estou dizendo aqui. No livro Preservação, de 1932, nas páginas 193 e 194, foi dito: através do seu Espírito, o Espírito Santo, Jeová Deus guia ou conduz o seu povo até um certo ponto no tempo, e assim fez ele até o tempo em que o ajudador foi retirado, o que aconteceria necessariamente quando Jesus, o cabeça da sua organização, viesse ao templo e reunisse a si aqueles que achasse fiéis, quando ele, na qualidade de grande juiz, começasse o julgamento em 1918. Portanto, o livro Preservação, lançado em 1932, afirma que o Espírito Santo de Jeová guiou o povo dele até o julgamento de 1918. A partir de 1919, a organização não era guiada pelo Espírito Santo de Jeová, mas sim pela orientação angélica. Note o que foi dito na página 46. Com a vinda do Senhor ao seu templo e o ajuntamento a si mesmo dos escolhidos, o Espírito Santo cessaria de funcionar como um paracleto ou advogado da igreja. De modo, gente, que Rutherford deixa claro em seus ensinamentos e interpretações bíblicas que desde 1919 o Espírito Santo não dirigia o alimento espiritual fornecido pela Sociedade Torre de Vigia, mas sim anjos que passavam as informações, e isso continuou a ser afirmado durante toda a vida de Rutherford. Eu não sei o que é pior: não saber que classe de anjos que estava ensinando aquele tipo de doutrina, ou simplesmente reconhecer que tudo era produto da mente inventiva dos presidentes da Sociedade Torre de Vigia. Mas estão lembrados que eu disse que uma pessoa importante da Sociedade Torre de Vigia morreu em 1932? Quem foi essa pessoa? Nada mais, nada menos do que Robert J. Martin. Quem foi ele? Em 23 de setembro de 1932, ele faleceu e foi anunciado pelas publicações da Torre de Vigia. Martin foi um dos 8 diretores presos com Rutherford lá em 1918. Ele era um amigo íntimo do juiz e também foi supervisor da gráfica em Brooklyn. Além disso, a comissão que cuidava da edição e impressão da Idade de Ouro era Clayton Woodworth, que era o editor, não é mesmo? William Hudgens, secretário e tesoureiro, e Robert Martin, gerente comercial da revista. Todos eles, como proeminentes estudantes da Bíblia na época, escreviam artigos para a revista The Golden Age. Mas Hudgens, na década de 1920, juntou-se a um grupo dissidente dos estudantes da Bíblia. Após a sua saída, a Era de Ouro foi publicada por Woodworth, Knorr e Martin. Sim, Nathan Knorr assumiu a função de secretário tesoureiro, que era a função antes do Hudgens. Robert Martin teve outra função importante também em 1929. Não sei se vocês estão lembrados. Foi ele o responsável por comprar o terreno de Bet-Sarim, mandar construir a mansão para o juiz e colocou em seu nome a escritura de Bet-Sarim,
e depois passou para Rutherford. Isso está registrado lá naquela The Golden Age de 1930, estão lembrados que a gente analisou aqui? Em 1937, ao debater e tentar responder às questões levantadas por Walter Salter, Clayton Woodworth publicou na sua revista vários elogios a Robert Martin. Então, já nesse tempo, começando a morrer alguns dos principais apoiadores de Rutherford. Estes, então, eram os acontecimentos principais do ano de 1932. E no próximo vídeo, nós vamos analisar os 2 artigos que Rutherford publicou na Sentinela sobre os anciãos eletivos. Mas cabe uma curiosidade interessante. Vocês sabiam que essa ideia toda surgiu através de uma pessoa e não foi o Rutherford? Sim, uma pessoa sugeriu para ele que talvez fosse melhor remover os anciãos eletivos. E daí ele escreveu os 2 artigos chamados Organização de Jeová. Mas isso eu te conto no próximo vídeo.